Começando mais um podcast Vendendo Maringá, o podcast da cidade de Maringá. É aqui que você encontra os melhores empresários e os melhores que aqui vivem nessa cidade maravilhosa. Estamos começando o nosso podcast, como mesmo te falei. Tá aqui a nossa copinho. Eu, Marcel Sanches Pinto, juntamente com o Nelsinho Barbosa. Nelsinho, é isso aí. Como tá as coisinhas, meu cara? Estamos aí, ó, também com o meu copinho, ó. Cadê? Nelson Júnior escrito, tá vendo? Coisa Nelson Barbosa Júnior? Exatamente. E aí, Nelson? Nome do papai. Bom, estamos começando mais um podcast Vendendo Maringá, né? O podcast que traz sempre os melhores profissionais da melhor cidade do país para se viver. E hoje não poderia ser diferente. Aliás, vamos falar de um assunto super legal, bacana demais. Uma coisa que eu, Marcel, particular, particularmente falar, sabia que existia, né? Mas... não sabia hoje como que tá tão... as coisas facilitaram muito, né, Nelson? E Maringá se tornando referência, né? E precisa ter um profissional muito gabaritado para lidar com isso, até porque são clientes também muito gabaritados normalmente, né? Então hoje... nós vamos ter uma aula, né? Mais uma aula. Apresenta para nós aí nosso convidado. Ele hoje com a gente aqui, pessoal, Robson Alves Pereira. Robson, um prazer ter você aqui com a gente na Vendendo Maringá, cara. Um abraço, meu cara. Muito feliz. Obrigado mesmo. E o também Robson tô com a minha caneca, né? Nossa, essa canequinha aí. Depois você pergunta pro Marcel onde que imprime o nome, tá? Não, eu vou levar essa aqui. Essa aí é seu brinde, cara. Mas essa é sua, por isso mesmo que eu tô falando. E lembrando que ele é da Magem, né? Que faz um negócio assim que pode parecer diferente, distante, mas não é não. A gente vai conversar sobre isso, que é trabalhar com aeronaves. Isso aí. Né? E outra coisa, né? E Maringá é referência, né, Robson? Bem louco pra tudo, mas estamos no melhor mercado, cara. Maringá sensacional para esse mercado da aviação. Primeiramente, agradeço vocês dois. Obrigado, Marcel. Que obrigado, Nelson, pelo convite. Satisfação, um prazer todo nosso, cara. Muito feliz da tua presença aqui hoje. Obrigado mesmo. Sabemos todas as dificuldades que tá tendo, a gente sabe como está sendo complicado. E novamente, o nosso muito obrigado. Você está aqui honrando o seu compromisso, cara. Valeu mesmo. Maringá é uma cidade que pra gente está sendo maravilhoso, né, cara? É bom. Pro mercado e a gente, às vezes, né, a gente imagina assim que esse segmento... E como Maringá é pujante, a gente sempre fala sobre isso, e está tendo mercado gigante para aeronave, muita gente também... Mas a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Normalmente a gente gosta de saber primeiro, Robson, a tua história, né, onde que você nasceu, como que foi na infância, onde você estudou... Conta pra gente aí, de onde que veio o Robson? Um pouco da trajetória, né? Desse tem que saber. Que vem de a gente tem que saber pra contar, né? Pra saber como é que é esse Robson que tá aqui, competente, profissional, com propósito. Mas onde que tudo vamos começou? Saber o currículo dele, né, Nelson? Isso aí. Vamos saber um pouquinho dessa figurinha. Onde veio. É isso aí. Cara, eu nasci em São Paulo. Capital mesmo. Capital mesmo. Meu pai... a história ela não é tão rasa assim... Para mim, né? É uma história que, desde o princípio, eu consigo enxergar a Magem desde 1992, que foi quando eu nasci. Então, isso é legal falar também, porque a gente está lidando com um público de alto poder aquisitivo, extremamente exigente. Numa cidade muito competitiva, maravilhosa, acolhedora, mas que os negócios são muito pujantes, né? Sim. Então, a Magem, ela chega com um perfil um pouco mais extra profissional e vai também entender quem é a pessoa por trás daquilo tudo, o que aquela pessoa busca. Isso está totalmente enraizado na minha história, enquanto diretor hoje dela, né? Então, eu nasci em São Paulo, né, na capital, e... nasci num momento delicado até da minha família, porque é o seguinte, meu pai estava indo de vento em popa, com farmácia, ganhando muito dinheiro. O pai comerciante, então, lá em São Paulo. Cara, minha avó já era comerciante. Minha avó... Nessa área farmacêutica. Não, minha avó vendia roupa, vendia assim... Qual o nome da avó? O nome da minha avó, Adalzija. Que nome estranho, né? E ela tá aqui, tá presa? Não, infelizmente não. Tá. Infelizmente não. Já faleceu. A minha avó por parte de pai, que sempre foi muito comerciante. Certo. Né? E o pai, qual é o nome dele? João. Manda um abração. Ó, seu João Neto, cadê você aí, ó? Um abração, te amo muito. E ele e minha mãe que me trouxeram
para perto de Deus e Deus que me trouxe até aqui. Que bênção. Então, eles, cara, estavam num momento de vento em popa. Meu pai, ele é comunicador nato. Né? Sabe que a avó era comerciante, né? Ela trabalhava com o quê? Ela minha teve avó- algum comércio ou era Não, ambulante era mesmo, que ambulante. batia em porta e porta? Porta em porta. Na verdade, o que ela fez, cara? Ela pegou uma via muito movimentada e montou uma loja de rua. Ah, é? E aí foi vender roupa ali. E, pô, vendia, cara, não vendia só roupa, vendia. Daí, precisa de. Ela via que dá bolo, dá dinheiro, botava ali na barraquinha boa. também. Então ela montou uma barraquinha, uma mini loja ali, né, ambulante, e sim. fazia dinheiro. Fazia Fazia o negócio acontecer. E o pai certamente já pegou mesmo. Meu pai pegou junto. a veia, e foi assim. Meu pai trabalhou em várias. Quando jovem, meu pai trabalha desde criança, né? Da época que podia, né? Isso, bem isso. E aí isso moldou o caráter dele a trabalhar. Ele foi trabalhar numa fábrica de um pessoal que falava muito pra ele assim, ó, o trabalho dignifica o homem. Sim. E ele criança, cara, pegou isso pra dentro de si e foi. Deus foi guiando ele até essas farmácias e ali, poxa... no E ramo ele teve uma farmacêutico, rede de né, farmácia. Era isso, dele? ele cuidava de três farmácias ao mesmo tempo, se eu não me engano, para um outro cara que já tinha abandonado os bets, né, e deixado na mão dele. Ele administrou Ele essas... administrou e assim, ele estava indo muito bem, cara. Ele estava realmente indo muito bem. Até que, e aí vai fugir um pouco da lógica, né? E eu já tentei entender o porquê que ele fez essa transição, mas... Hoje, graças a Deus, eu aceito e acho que foi a melhor escolha possível. Eu gostaria que ele tivesse feito de novo. Ele simplesmente buscava Deus, mas naquela empurrando com a barriga, sabe? Pô, ele é cristão, assim como... Em cima do muro, né? Em cima do muro, sabe? Cristão, assim como a grande maioria esmagadora do Brasil, mas aquele cristão que, assim, vai levando Deus no dia a dia, no cotidiano, como um segundo plano. Né? É o que a gente faz muito isso. Então ele não tinha aquela dependência total, aquela entrega total, ele não tinha aquela convicção assim, eu quero Deus de todo o meu coração, ele vai ser a prioridade da minha vida. Embora que eu vá trabalhar, mas quando eu sair para trabalhar, eu saio com um propósito, com um objetivo. Né? Eu tenho pessoas para impactar, eu tenho... Nada disso, é só assim, pô, preciso pagar conta, aquilo, o cotidiano de padrão. Sim. Padrão. Mas ele teve um câncer na garganta, cara. E aí... No Hospital das Clínicas, em São Paulo, o médico olhou e falou assim, olha, tá feia a coisa. Tá feia a coisa. E aí eu era pequeno, né? Eu nasci nesse processo, nesse meio tempo, né? E você é novo, né, Rob? Você nem falou da idade cara, dele. Eu tenho 30 anos. 30 anos, você é novo de Mas novo. isso Só já... rodei murcho, né, Isso quando você você tinha abriu a quantos cara. anos? Quando teve essa doença do teu pai, quantos anos você tinha? Eu tinha uns 3 anos, 2, 3 anos. Lá por 95, por ali. Isso, 1995. Então, 95. Então, por isso que é muito bom pra mim ter acontecido nesse período. Mas Porque isso a parte profissional dele, ele já tinha saído dessa administração das farmácias? Não, ele tava no ramo ainda. Tocando a todo vapor. E trabalhando bastante. E trabalhando bastante, né? Pô, naquela época, cara, foi um boom do HIV. Aplicava, né, pra tudo quanto é lado. Então, assim, realmente foi uma época que estava corrida, mas ele teve esse pezão no freio com esse câncer na garganta. E continuou trabalhando. Só que daí ele tomou uma decisão, cara. Uma decisão muito louca, né? Após a doença. Após a doença. Durante a doença. Durante a doença. Durante a doença. Ele tomou uma decisão. Ele falou assim, Deus, eu queria... O meu diagnóstico é letal, é pra morte. Mas eu queria ver meu filho crescer. Eu queria ver meu filho crescer. Meu pai... Você é filho único, desculpe? Não, eu tenho mais irmão. Mais irmãos. Tenho irmão mais irmão. Um abraço pro João Júnior. João Júnior, legal. Que meu braço direito hoje, né? Então, paralelo a essa ascendência do meu pai, dos negócios dele, né? Dele tá ganhando bastante dinheiro e tal. Poxa, ganhava bem mesmo. Ele também estava sentindo uma ascendência da vontade de se aproximar de Deus. Né? E aí ele, tomou essa decisão. Enquanto doente, ele falou, Deus, eu quero estar mais perto. E você? E aí ele tomou uma coisa que hoje, cara, se você olhar e falar assim, que loucura, que loucura. Ele simplesmente falou assim, eu não trabalho mais com farmácia. Se o senhor me curar, me permitir ver meu filho crescer, eu não trabalho mais com farmácia. E eu não trabalho com absolutamente mais nada que vá trabalhar o meu financeiro, o meu ego enquanto
comerciante, enquanto bom comunicador e tudo mais, eu simplesmente quero uma segunda chance. E nessa segunda chance, eu quero dedicar minha vida inteira para ajudar os outros, para as coisas de Deus. E eu vou abdicar de tudo aquilo que me traz rentabilidade. E eu vou me dedicar a uma obra que eu ainda não sei qual é. Resumidamente, cara, ele tá aí, né? Mandei um abraço para ele. Sim. E ele Curou. cumpriu a promessa, cara. Cumpriu a promessa. No Hospital das Clínicas, depois foi no médico, foi curado. Foi curado. Tá? A medicina, ele não entrou com medicação pesada, nada disso. Simplesmente foi acompanhando. O médico falou, olha, o senhor tá bem. Melhorando. Tá melhorando. Curou. E ele cumpriu a promessa. Ele cumpriu a promessa. E daí pra frente, cara, foi bem no momento onde foi decisivo a formação dele comigo enquanto pessoa. Ele deixou bem claro. A gente tem capacidade de ganhar dinheiro. A gente tem até o dom para fazer, né, os negócios acontecerem. Mas eu tomei a decisão de dedicar minha vida inteira a Deus. E ele me criou, me condicionou e me comissionou para buscar a Deus assim, acima de tudo, de todo o meu coração. Ele deixou bem claro, a gente vai passar por um período muito difícil, abandono toda a grana. A gente vai passar por um período difícil. E a mãe acolheu ele. Cara, 100%. Abraçou o pai. 100%, 100%. A minha mãe também, assim, muito, muito conectada com as coisas de Deus, demais. A minha mãe, inclusive, quando ele tomou essa decisão, ela já tinha isso no coração antes mesmo dele tomar essa decisão. Então, foi um casamento de Deus mesmo. Né? Os propósitos, porque o propósito tem que ser dos dois lados, né? Ele vai abandonar toda a família. E você percebe, Robson, que... Quem foi o motivador de tudo isso? Percebo, cara. Estamos conversando com ele agora. Percebo. Eu percebo que na hora a gente toma algumas decisões. Muitas vezes, quando a gente recorre para Deus, a gente toma algumas decisões que para quem nos rodeia pode não fazer sentido. Talvez até para a gente possa não fazer tanto sentido. Mas aquele que entrega a sua vida inteiramente para Deus, vou até falar isso para a galera toda, assim, quem entrega realmente o teu caminho nas mãos de Deus e confia, as coisas não precisam fazer sentido, só precisam ter o seu voto de convicção, de fé, de que Deus tem um trabalhar muito maior do que a nossa compreensão. Então, ele tomou uma decisão lá atrás que impactou na minha vida hoje, 30 anos depois. Então você foi uma peça usada por Deus. Para poder mover ele... O Robson foi um dos motivos do pai mudar a vida, né? Ele mudar mudou, a chavinha, né? Virou por completo. Então, dali acho que frente... a gente sempre fala, né? Eu particularmente sempre acordo e falo assim, meu Deus, porque... Qual que é o propósito de Deus aqui na terra do Marcel, né? Eu acho que o Nelson também se pergunta a mesma coisa, você se pergunta. Então, muitas vezes eu até comento quando quem assistiu o filme Pequeno Príncipe, Sim. Ele entra no planeta e o Pequeno Príncipe ele tá em preto e branco, ele não tá colorido. E a menininha fala para ele assim, mas você é o príncipe. Daí ele fala, não, eu não sou o príncipe, eu sou um limpador de chaminé, alguma coisa assim, eu não lembro direito, né? Daí a moça fala, não, mas você é o príncipe. E eu falo agora diante de vocês dois aqui, tanto para o Nelson como para você, Robson, e para quem está assistindo a gente agora, que eu digo e profetizo na vida de todos que vocês são os príncipes. Porque nós somos filhos de Deus. Sim. E abaixo dele nós somos os filhos e nós somos os príncipes de Deus. Então, quando eu falo que você foi utilizado, você já nasceu com um propósito na tua vida. Então, Deus utilizou o Robson para mudar a chavinha do pai. Entendeu? Então, você já nasceu com um propósito. E a gente glorifica a Deus por você ser essa pessoa. E você, o mais bonito disso, é você falar com orgulho do que o pai fez. Que muitas vezes, muitos filhos poderiam entender que isso aí não foi uma coisa legal. Que acabou com a família, né? Sim, e até porque, Nelson, depois a gente entrou num período de escassez extrema, cara. E para uma criança, né, às vezes não consegue entender naquele momento. Zero. Né? Por isso que você até fala, né? Hoje eu entendo, né? Hoje eu entendo. Mas eu tive realmente, durante um período, a sensação de que o que vai ser de mim? Porque, pô,
Uma coisa é você ter dinheiro suficiente para garantir teu futuro. Outra coisa é você realmente saber que vai depender de ir no peito, cara. E muitas vezes a gente olha e fala assim, eu não sou capaz de mudar no peito. Também... Mas quem disse que eu preciso ser capaz? E às vezes, como criança, de repente você tinha uma situação e de repente aquilo começa a mudar. Então, de repente você tem e deixa e para de ter. Seja, não é o tempo todo na escassez, né? Você tinha e deixou de ter. Deixou de ter, exato. Você não está acostumado. E é duro, hein? É duro, é uma pancada, cara. É um choque, né? É um choque. E ainda mais, você mora bem e agora não mora mais. Você olha para toda a estrutura em volta, você tá diminuindo. Ainda mais os amiguinhos. Mas é que às vezes, né, cara, é engraçado, às vezes a gente acha que é o poder aquisitivo, são os bens que alimentam. E não é isso que alimenta a alma. É isso aí. Não. Tem muita gente que às vezes está sem esse poder aquisitivo e está muito mais feliz. Porque está muito mais alimentado do que precisa. Dentro da fé dela. Ó, eu tinha... Nesse período, eles começaram a fazer uma coisa que eu acho sensacional, cara. Eu recomendaria todo mundo a fazer. Eles pegavam 2 salmos curtos ou um salmo grande por dia, liam para mim, falavam assim... como Deus pode mudar a história, porque daí eles começaram a trabalhar nesse sentido, né? Ó, Deus pode transformar tudo isso, Deus pode te abençoar, Deus vai te abençoar, fique perto dele. Cantavam 2 hinos e acabou, era um culto doméstico. Cara, nunca vou esquecer disso, jamais vou esquecer disso. Porque, sinceramente, faltava o luxo, faltava até o conforto, cara. Mas a paz... Uma paz assim que excede todo entendimento, uma paz que é incompreensível. A gente tinha. Em contrapartida, quando eu pego essa base espiritual que Deus colocou em mim e eu projeto ela para os dias de hoje, eu consigo enxergar como eu facilmente reconheço alguém que entra num jato de 15 milhões de dólares, 20 milhões de dólares, e a pessoa não está bem. Falta-lhe paz, cara. Falta-lhe, inclusive, a certeza de um amanhã... Porque você vê, seguro, né? Então... A gente não sabe direito como que são essas coisas. Eu acho que... Costumo dizer que tem muito mais coisa entre o céu e a terra do que julga a nossa vã filosofia. Mas... você vê, ele com todo, né, o luxo que ele poderia, né? Sim. Dentro daquilo que ele desenvolveu, né, do ponto de vista profissional. Tocando 3 farmácias em São Paulo, que não deve ser fácil. Deve ser estressante pra caramba. Não devia ser tão presente assim. É isso aí, bem ausente, né? Tenho certeza. Não devia ser tão presente assim. E quando se viu diante de uma doença. Sim. Que de nada valeria toda aquela ausência, todo aquele trabalho, tudo aquilo estava resumido dentro de uma doença que podia matá-lo. Exatamente. E aí, do que vale tudo aquilo? Bem isso. A sua ausência com seus filhos, o seu estresse. Então, a paz de espírito não tem preço. Não tem preço. É diferente. Então, mas valor é diferente de preço, né? Exatamente. É isso aí. Ela tem valor, mas ela não tem preço. É isso. A gente hoje consegue lidar... Deus tem colocado... a gente vai evoluir na história e depois vocês vão perceber que foi realmente a mão de Deus que me trouxe até aqui. E nesse braço da margem aviação. Porque a margem tem outros negócios, mas da aviação mesmo, foi Deus que me colocou justamente para lidar com esse tipo de pessoas. Pessoas que têm valor, que têm preço, né? Que têm a condição de pagar um preço, mas às vezes não enxergam o valor do que tem. Né? Então, e sinceramente, Nelson, quando a gente vai falar das aviações, depois vocês vão ver, eu não tento vender avião. Na verdade, eu sou o pior vendedor de aeronaves do Brasil, porque eu não quero vender avião. Eu, sinceramente, cara, como eu sei que foi Deus que me colocou isso nas minhas mãos, e eu sei exatamente o porquê que Ele colocou isso nas minhas mãos, eu tento cumprir o propósito pelo qual Ele me deu isso. Que é encontrar pessoas que muitas vezes estão dando muito mais valor, né, nas coisas que aqui vão ficar do que nas coisas que vão ecoar pela eternidade. Então a gente tem encontrado pessoas que, por exemplo, dão valor num relógio, cara. Absurdo. Né? Sendo enquanto que o relógio, se você tiver um filho de 20 anos, vamos lá, você tem um filho de 20, você está com o seu relógio no braço. Né? Se alguém guardar muito bem guardadinho esse relógio teu, para recordar de você daqui 100 anos, o teu relógio pode estar intacto. Vai precisar do quê? De uma pilha, de um chacoalhão para voltar a funcionar se for automático, mas ele vai estar intacto. E daqui 100 anos nem teu filho de 20 está aqui mais. Então a pessoa está colocando o coração
e está disponibilizando tempo e recursos, direcionando recursos preciosos para coisas que aqui vão ficar. Isso tudo eu só consigo compreender porque a base foi me ajudando a chegar até essa compreensão, até aqui. Se a gente for avançar um pouco mais na história, você vai ver que eu na adolescência fui trabalhar, né? Eu tive que, obviamente, gostei de trabalhar, gosto de trabalhar até hoje. Fui trabalhar na associação comercial. Você estudou a tua infância e juventude tudo em São Paulo? Não. Depois de um período, o meu pai resolveu vir para uma cidade aqui próxima de Maringá, Paraíso do Norte. E por que ele veio parar em Paraíso? Cara, porque a família da minha mãe é dali. Então a mãe já tem os laços com o Paraná. O laço com o Paraná. E aí o meu pai resolveu seguir, falou, não, eu vou tentar, né, não vou no Paraná, vou me desvincular de São Paulo, porque afinal de contas, cara, São Paulo é pesado, assim, para você abrir mão de tudo ali, ela te esmaga, né? Te esmaga mesmo. Então ele realmente conseguiu abrir mão de tudo e veio para o Paraná. Eu estudei no Colégio Paraíso do Norte, entrei na associação comercial. E o pai trabalhava com o que naquela época? Associação comercial de lá mesmo. De lá mesmo. De Paraíso do Norte. Isso, aqui no Paraná. Ali, cara, em Paraíso do Norte, meu pai foi trabalhar numa olaria. Uma olaria. Bem, assim... Se eu tivesse te trazido a foto da casa que eu cresci, você não acredita, cara. A casa que a gente veio morar no Paraná, você fala, meu, não é possível. Não é possível. Já tinha teu irmão, já? Já tinha. Meu irmão nasceu aqui. Meu irmão nasceu no Paraná. Meu irmão é paranaense, pé vermelho. De Paraíso? De Paraíso. E aí, ele... Daí vocês foram morar numa casa pequena? Foi morar numa casa pequena, bem assim... escassas os recursos. Poucos cômodos. Poucos cômodos, recurso zero, cara. Assim, a casa era... Área rural? Já era na urbana, cidade? A área urbana, mas por incrível que pareça, não tinha asfalto na rua. Não tinha asfalto na rua. Chovia, já era, né? Aquela bagaceira. Para as crianças era ótimo. Para as crianças era maravilhoso. Para os pais, para as mães, era terrível. Como a casa... ele foi trabalhar na olaria, ele trabalhava carregando, descarregando caminhão, pilotando caminhão, queimando forno e tudo mais. A casa era no final da olaria. Tipo, no final do barranco. Isso já no final dos anos 90, foi isso? Mas o começo já no começo dos 2000. 2000. No começo de 2000. Aí você já estava com mais velho também, já entendia melhor. Já tinha 10, eu acho, né? Por aí. Acho que é nessa época, acho que eu tinha 10 anos. Porque eu me lembro de muita coisa. Eu lembro, cara, eu vou te falar uma coisa que eu não falo pra muita gente. É isso que agora a gente quer. Não, e o duro que vai falar agora vai ficar gravado, né? Vai eternizar. Pra todo mundo aí. Agora bastante gente vai ficar sabendo. Eu lembro de uma vez. Porque assim, ó, até um parênteses. Esse período dessa ascensão, eu não falo muito, e não é por não ter orgulho, eu tenho orgulho. Não é por ter vergonha, porque eu não tenho. É porque hoje eu sei exatamente por que Deus me chamou. Ele me chamou não só para falar assim, ó, eu posso te tirar do nada e te colocar sobre muito. Mas eu quero me relacionar com você quando você tiver muito. Sim. É daí pra frente. Tem muita gente já falando assim, ó, saí do nada e cheguei no topo. Sim. E ali, tô satisfeito, acabou, Deus cumpriu o seu propósito. Não, Deus te tirou do nada, colocou no muito. Tá começando. Tá começando agora, entendeu? Então, a minha fala, sempre com meus amigos e tudo, é daqui pra frente. Cara, a gente tem muito. Graças ao bom Deus, a gente tem muito. Deus nos colocou sobre grandes coisas. É agora que a gente começa o nosso compromisso real com Ele, porque até então, basicamente, foi o compromisso dele com a gente. Mas eu vou falar pra vocês de um dia que eu lembro do meu pai olhar pra minha mãe e falar assim, eu não tô com fome. Minha mãe falou assim, não, eu também não tô com fome, não. Aí ficou aquele jogo de empurra e eu só percebi uma coisa. Na verdade, não é que eles não estão com fome. Os dois estão com fome, é que não tem comida pra todo mundo. Só tinha pra vocês. Entendeu? Então, isso me marcou muito. Isso me marcou demais, cara. Demais. Isso lá em Paraíso. Isso lá em Paraíso. E assim, aconteceu isso, eu já comecei a trabalhar em poucos dias. Comecei a trabalhar na associação comercial, isso formalmente, porque antes, desde pequeno, eu ajudava minha mãe. Minha mãe começou a vender pão, aí meu tio ali na cidade tinha um comércio, eu fui lá, ajudava ele no comércio. Mas oficialmente comecei a trabalhar na associação comercial da cidade. Com quantos anos? Com 17, 16 anos. 16 anos, porque daí com 17 eu terminei o terceiro ano e vazei pra Suíça. Isso foi pra Suíça. Então tem essa parte, vai pra fora ainda. Mas daí então você trabalhou, qual que era teu cargo? Eu era office boy. Office boy na... na Cipan, que chama. Sim, eu era office boy. E ali, cara, eu pedalava a cidade inteira, e aí é um negócio legal. Eu pedalava a cidade inteira e eu via muito comerciante rico,
Os caras que estavam bem, tudo, mas perturbados, assim, né? Alguns, não vou falar muitos, senão o pessoal vai... Tá todo mundo lascado. Não, alguns precisavam de ajuda, assim, eu diria espiritual. Os caras não estavam bem, ganhavam muito dinheiro, mas não sabia lidar com isso. Muitos estavam ganhando dinheiro e perdendo a família, então olhava... Mas a maioria deles tinha um péssimo atendimento, sabe? Eram os caras que tinham um comércio, mas não estava indo legal. E aí, Network zero. E aí eu fui embora para a Suíça, mas eu fui com uma vontade, sabe de quê? De ter um discurso com alguns comerciantes e ensinar os caras a pelo menos sorrir para alguém, cara. Sabe? Era básico, duro, né? era o básico. Eu fui com isso no meu coração e essa ideia apareceu adormecida lá. Mas como que veio a vontade de ir pra Suíça? Isso que a gente quer saber. Por que Suíça? Aí que tá, cara. Eu tinha um primo, eu tenho um primo, que ficou na Suíça mais de 10 anos. Mais de 10 anos. E esse cara simplesmente olhou para mim e falou assim... Eu tava angustiado, que eu falei, eu queria vir para Maringá, né? Faculdade, tudo mais, cidade excepcional, maravilhosa, e eu queria ir para Maringá. Só que eu falei pro meu primo, eu não vou conseguir me manter lá. Se eu tiver que estudar e trabalhar, vai ser pesadão para mim e tudo, mas eu queria alguma coisa diferente. Eu preciso tentar algo muito grande, né? Eu honestamente preciso de grana. E aí meu primo que estava lá na Suíça falou assim, vem para cá. Ele e a mulher dele estavam lá. Ele falou assim, não, pode vir, que a gente te acolhe aqui. E eu, sem pensar duas vezes, falei, tô indo, cara. Tô indo, fui. Esse teu primo parte de quem? Parte de mãe. De mãe. Parte de mãe. Manda um abração aí pro garoto aí. Pro garotão? Cadê ele? Aqui, aquela pequenininha ali, ó. Um grande abraço, chama Eudes e Flávia. Moram lá até hoje. E estão lá com o meu irmão lá agora. Teu irmão tá lá? Meu irmão tá lá. E eles eram da região aqui também? Não, a Flávia é de Curitiba. Ele foi embora com 14 anos de casa também e nunca mais voltou. Ele foi para trabalhar, aí começou a jogar bola. Foi para jogar bola, na verdade, que era um garoto bom de bola mesmo, Suíça. cara. Deixa eu falar de bola, né? Assim fica até amanhã. Não, só. O menino era bom, Nelson. O menino era bom. Foi pro ACP, cara. Foi pro Atlético Paranaense. Sim. E aí o Atlético rapidamente fez uma grana com ele, botou a grana no bolso, mandou ele lá pra Suíça. Falou, estão vendendo esse menino. Ele foi jogar no Atlético. Aí ele foi jogar no Iverdon primeiro da Suíça, depois o Lausanne, aí Ascendência gigantesca. Legal, um astro lá que e bacana. tal. E Deus abençoe ele grandemente. Qual que é o nome dele? Eudes. Um abração, Eudes. Sucesso aí, legal. meu caro. Estamos transmitindo aí pra Suíça agora. Vendendo Maringá na Suíça, hein? E ele vai comprar apartamento aqui, velho. Opa! O Marcelo. É pra você falar aqui com o Marcelo e o Nelsinho. Fala com o Marcelo que agiliza todo o documento e o Nelson encontra o imóvel. É isso aí. Não? É isso aí. Mas ele aproveita e manda os chocolates pra nós também, que é gostoso de chocolate suíço, né? Se mandar pro meu endereço, eu como tudo. É referência, né? Se mandar pro meu endereço, eu como tudo. Coisa boa. Mas que legal, cara. Então você... Ainda bem, sei como que Deus foi guiando sua vida, né? Ele já tinha alguém para poder te ajudar lá e te acolheu. E você ficou quanto tempo morando com teu primo? Morando com meu primo, acho que eu fiquei 1 ano e pouco. Ficou bastante tempo. Fiquei muito tempo, cara. Não, eu cheguei lá, eu fui mimado, né, por ele, assim. Ele é mais velho? Ele é mais velho. Ele já tinha filhos? Eu tinha 2 filhos, assim, aí... Nossa, eu sou apaixonado nos filhos dele, assim, porque daí veio a minha primeira Aproveita o canal, já manda um abraço. Manda um abraço pro Davi e pra Luísa, assim, são o primeiro amor de filho que eu tive. Pega, né? Puxa vida. Ainda mais cheguei lá, eram os bebezinhos, foi maravilhoso, assim. Mas eu chegando na Suíça. Eu cheguei na Suíça, assim... Dominando o inglês? Zero. E lá, lá é mais alemão, né? Lá é o francês, eu fui pra Genebra. Você foi pra Genebra, meu lá é francês. Amigo, deixa eu te falar uma coisa. É porque tem lá tem cantões, né? Exato. Aí tem o cantão alemão, o suíço é o central, onde eles falam o romanche. A Suíça é um país muito doido, falam o romanche. Aí tem o maior cantão e o mais poderoso financeiramente, que é o cantão alemão, que é a parte alemã, a parte francesa e a parte italiana. Então todos eles falam os 4 idiomas, cara. E o inglês ninguém fala E o inglês todo mundo fala super bem. Todo maravilhoso. Assim. Você pega uma criança de 9 anos, ela fala 5 idiomas. É segunda língua. E você lá você chegou a... Zero. Falando zero francês. Zero francês, zero alemão. Zero inglês, zero nada. E 50% português. E 50% português, falava ruim ainda português. Exatamente. Falava nada. Igual nós aqui, né? É nós. 50% português, cara e coragem e muita fé de que era
uma porta que Deus estava abrindo. Lá eu trabalhei como babá, né? Eu achei lá, um dos vizinhos lá gostou de mim. Falou, eu tenho minha filha aqui, cara. 2 crianças, velho. 2 meninas. Ela devia... Uma tinha 1 ano e meio e a outra tinha 4 anos. Eram 2 crianças, cara. E como que o pessoal confiou e em eles você, confiaram né, cara? em mim, eu não sei, cara. Olha que loucura, um homem, né? Cuidando de 2 meninas. Loucura. Hoje você pede pra uma mãe cuidar de uma criança. Jamais vai deixar um homem. Ainda mais um homem estrangeiro. Sem falar o idioma. Imagina. Não, e sem falar o idioma. E assim, foi uma loucura. E você não foi, você não chegou a falar, vou fazer algum curso, alguma coisa pra... Daí o meu primo, ele percebeu que eu realmente... Precisava. Eu sempre fui muito falante, assim, com pessoas que eu não conheço. Né? Eu não diria nem que é de mim mesmo, mas era uma ferramenta que eu olhava e via como esperança de me conectar com alguém que talvez pudesse me abrir uma oportunidade. Era nato de você e você conversar. Você era trocar uma ideia, comunicação nato. Era nato. Você, então, eu me aproximava então você não falar de certa forma uma língua também te prejudicava nessa tua característica. E você é uma criança, tem 18 anos, também é uma criança. Não, tinha 17. 17 Porque eu fui lá. fazer... eu fui fazer 18 em abril. Eu Lá, cheguei lá em... já Isso, eu fez cheguei lá em 18 anos janeiro. lá. Fiz 18 anos lá. Pra ir viajar, meu pai teve que assinar uma petição. Então, o Samir, que tá com 2 aninhos agora, né? Isso, vai fazer Ó, 2 Samir, aninhos. você tá vendo a historinha do papai aí. Olha que história maravilhosa. O papai, quando foi completar 18 anos, estava lá em Genebra. Fazendo aniversário de 18 anos. Lutando na vida, cara. Era me agarrando com todas as oportunidades que Deus abria, assim. Deus abriu Mas uma aí, porta em paralelo, você começou a fazer alguns cursos, algumas coisas. Teu primo te orientou. Aí meu primo me orientou o seguinte, né? Ele falou, eu tô vendo que você está se esforçando e sem falar nada do idioma, eu buscava tentar me comunicar com alguém. Então, muitas vezes eu chegava ali e encontrava um português, né? Ele tem muito português ali. E eu chegava lá, cara, e puxava assunto com português e tentava aprender o francês na marra. Aí meu primo me matriculou numa escola de francês para me ajudar. Ali eu me dediquei pra caramba, né? O próprio Deus me capacitou para aprender o idioma, porque eu aprendi num tempo recorde. Eu aprendi o francês num tempo que eu me espanto com a evolução e eu percebo que foi Deus me ajudando. Criei boas conexões lá, fiz grandes amigos lá, amigos francofônicos, o que me ajudou demais. E hoje o francês como tá? Hoje tá bom, cara. Tá hoje bom? porque eu tento manter. Mas em compensação eu fui assim ousado. Eu falei, já que Deus me deu a oportunidade de aprender o francês, agora eu vou me dedicar no inglês. Eu quero o italiano. Alemão. Eu quero. O alemão eu dei uma pausa porque ali é difícil. Alemão. Mas aí eu entrei forte assim num idioma paralelo ao francês, que era o espanhol. Eu falei, cara, eu vou tentar aprender de tudo, mas o espanhol eu quero. Porque quando eu voltar pro Brasil, tá do lado. Eu tenho conexões com a América Latina inteira. Isso aí. Então eu me dediquei no espanhol. Mas todo esse período de tempo, eu tive a sorte da Universidade de Genebra abrir um curso maravilhoso, que era o seguinte: você pode estudar aqui, você pode estudar no seu idioma aqui gratuitamente, com uma condição: você vai ensinar o seu idioma para alguém. Legal. Que bacana. Se não é Deus, meu amigo. O que eu fiz? Abracei, cara. Fiz minha matrícula, tudo. Não, eu vou entrar qual curso isso aqui, ó. Que é isso aqui, eu quero isso aqui, Relações Internacionais. É meu sonho. Você vai entrar, só que você tem uma condição. Você tem que, pelo menos, 2 horas por dia ensinar o seu idioma para alguém daqui. É uma troca linguística e a gente te dá a faculdade. Falei, legal. Cara, E alguém te ensinava também alguma aí outra alguém língua? me ensinava. Aí eu escolhi. Falei, eu já estou aprendendo o francês aqui. Eu vou escolher o espanhol, eu pego e eu ensino o português para essa pessoa. E ali eu fui estudando. Mas necessariamente era uma troca entre essas 2 pessoas ou outra pessoa podia te ensinar o espanhol? Tô dizendo Qualquer outra pessoa podia me ensinar. Por exemplo, você estava passando pegou um espanhol. Estava passando português para uma pessoa que não falava espanhol. E outra pessoa que falasse espanhol podia pegar você para te ensinar e tal. Exato. Era uma troca Era uma troca linguística. Não necessariamente tinha que ser você pegar alguém que fala espanhol e... Não necessariamente. Legal. Então, era muito legal porque a Suíça tem essa visão, assim, ó, eu quero enriquecer a cultura do meu país, eu quero aproveitar quem está aqui de fora. É bonito de ver essas coisas. Não, é né? legal. Poxa legal. vida, né? Eu fui intercambista de Rotary, né? Então eu fui para a Austrália também com 17 anos.
E tem tanto programa legal, assim, de Rotary, algumas instituições, e mesmo essas universidades, né, que tem esse intuito de passar para frente culturas, passar para frente uma língua, um ajudando o outro, sabe? Você vê menos... É lógico que às vezes você tem, não em Rotary, lá, essas coisas assim, mas em muitas faculdades, lógico, que eles têm alguns frutos disso, obviamente. Sim. Mas tem muita coisa assim de incentivo mesmo, sem querer nada em troca, sabe, cara? Acho que isso que é legal. E tem tanto programa legal, o pessoal que estiver assistindo a gente aí, que quiser procurar, tem muita coisa bacana aí no mundo inteiro. Programa que você pode aproveitar e talvez às vezes nem pagar nada por isso. É bem legal. Não, mas sensacional. Até online, principalmente depois da pandemia, surgiu bastante coisa online também, de conteúdo gratuito que você pode pegar aí e usufruir de várias universidades do mundo inteiro. E vai atrás, cara, vai atrás. Porque eu só fiquei sabendo disso por conexões. Pessoas. Comentando o desejo que eu tinha e tal. E foi atrás e foi com pessoas. E lá você, além de estudar, trabalhou como babá. E que mais? Primeiro, cara, depois, logo na sequência, eu comecei a pegar escritório para limpar. Então vamos supor que a gente acabava a gravação aqui, eu já entrava para fazer a limpeza de escritório, de casa. Fui doméstico. Era um emprego. Era o que tinha, né? Era o que eu tinha na mão. Você novão de tudo, novão, né? E outra, detalhe, né? Limpou chaminé. Limpei chaminé. Então, assim, um serviço de estrangeirão. Só que nesse período, Deus estava trabalhando para as pessoas que eu tinha me conectado me ajudarem a ficar legalizado de vez no país. Sim. Porque até então, passou os 3 meses, eu tinha entrado no projeto, mas eu não podia fazer nada oficial, cara. Porque eu entrei no projeto da Universidade de Genebra, não saía nada oficial. Porque, peraí, você está em stand-by, você frequenta isso tudo, mas não lança nota, não faz nada. Porque aqui você não tinha legal. Você não tinha um visto de estudante, por exemplo. Não tinha visto de estudante. Até que Deus levantou amigos que eu fiz lá, 2 irmãos gêmeos judeus, um grande, assim, os judeus, os caras me ensinaram. Mas na entrevista do Ricardinho também, né? Os amigos eram judeus, né? Os caras me ensinaram. Eles fizeram o seguinte: um deles era advogado, entrou com as petições, pegou toda a documentação do que eu estava estudando, foi lá na embaixada, fez o que tinha que fazer e falou assim: ó, tá aqui, esse cara tá estudando, ele tá se dedicando, ele trabalha tanta hora por dia, ele não veio aqui para trabalhar, tirar dinheiro do país e ir embora, ele tá aqui tentando aprender. Olha o tanto de curso que ele tá fazendo e tudo, e me deu o visto de estudante. Aí minha vida mudou, porque eu não precisava mais trabalhar como doméstico, como babá e tudo. Eu podia pegar aquele visto de estudante. Mas você já tinha passado um bom período lá. Quanto tempo já tinha passado? Um ano já ou não? Não. Quando saiu isso aí, quase um ano. Quase um ano. Quase um ano. Já tinha dado uns 9 meses que eu tava lá. Porque você já chegou trabalhando, já cheguei metendo os pés no peito que eu queria. Entendi. Eu queria absorver o máximo. Em 9 meses já estava trabalhando, estudando, tudo. E falando francês, cara, é uma coisa impressionante. Porque, primeiro que eu me joguei de fato no idioma. E nisso seu primo jogando bola. Meu primo jogando bola. Atleta profissional. Atleta profissional jogando bola. Me dando todo apoio emocional, tudo assim. Ele e a mulher dele. Não quiseram naturalizar ele não para jogar na Suíça? Rapaz, ele agora é, cara. Ele é suíço. Agora é naturalizado. Ele tem o passaporte dele aí. Agora ele tá em casa lá. Né? Ele não volta mais, cara. Que mas não volta. Legal. Mas aquele sonho lá atrás de ajudar empresários, de falar assim, pô, eu acho que a gente precisa melhorar o atendimento, melhorar os processos comerciais para fazer a venda melhorar, já estava muito mais latente nesse período na Suíça. Quando eu voltei embora, esses Você ficou quanto tempo lá? Você ficou? Foram 3 anos e pouco. 3 anos e pouquinho, morando na Suíça. Morando na Suíça, morando em Genebra. Então você ficou dos 17 aos 20, 21 anos. Isso. Aí, esses meus amigos judeus me ensinaram muitas coisas legais. Muitas coisas legais. Eles me ensinaram o seguinte: você tem que pedir para Deus dinheiro, porque até então eu tinha vergonha de pedir. Sabe? Então, eles me ensinaram alguns princípios muito legais. Que legal, cara. Você vê como que é, né? A gente não percebe, você vê uma coisa diferente. Os amigos judeus pedindo nesse momento para ele poder, como assim, vamos dizer, uma oração, né? Você também pode pedir para Deus dinheiro, que ele não faz mal pedir dinheiro para Deus. Não, eles falaram justamente o contrário. Peça. Peça dinheiro para Deus, porque se a causa é nobre, o dinheiro vem. Minha cabeça mudou. Vou dar uma pausa para tomar uma água. Vou pegar lá uma outra. Fica à vontade. Mas, aqui é tranquilo. Mas você vê como que a mudança, a gente começa a perceber que a mudança vai fazendo as pessoas, né? Ele lá na Suíça, em Genebra, sim, trabalhando, se dedicando ao máximo.
Tem mais uma aguinha aí? Deixa eu pegar aqui a aguinha aqui. Já Vou pegar aqui para uma entrevista aí pro nosso entrevistado. E ele não tá tossindo porque é mentira, é tudo verdade. Ele tá falando. Falei demais, cara. Papo tá bom, né? Tá a história é boa. Mas assim esses mesmo, meus cara. amigos, meus amigos me ensinaram a pedir dinheiro para Deus. E eu nunca tinha tido essa visão, sabe? Eles falaram para mim o seguinte, falou, a melhor forma de você se relacionar com Deus é através do dinheiro. Eu falei, cara, que visão, nada a ver, né? Eu tinha a visão exatamente oposto. E eles me disseram o seguinte, falou assim, um ser humano que mais tem dinheiro é o cara que mais tem possibilidade de se afastar de Deus. A chance dele falar sim para qualquer coisa que ele quiser é muito grande, porque ele tem recursos para aquilo. Então, um ser humano que tem muito dinheiro e decide não se contaminar com coisas erradas, ele está fazendo isso por opção, ele está escolhendo Deus, não é pela escassez, por não ter a chance de fazer o que é errado, mas é porque ele realmente tem Deus como prioridade no seu coração. Sim. E a partir daí, com o dinheiro, abençoar o próximo, que é o maior mandamento. Sim. Então você ama, com o dinheiro na mão, você escolhe fazer o certo, você ama Deus acima de todas as coisas. Com o dinheiro na mão, você ajuda o seu próximo, você cumpre as duas pauladas numa pancada só. Voltei pro Brasil, cara, porque fui renovar esse visto de estudante. Aí a Suíça falou assim, já ficou tempo demais, já tinha terminado o curso, lá era 3 anos e meio. É muito inteligente, já pode ir embora. Não, na verdade, eu acho que eles falaram assim, você já deu hora de você vazar, já cara. Já deu o dia que dá, já. Deu o dia que dá, já. Já sugou o que tinha que sugar. Isso. Então, por exemplo, relações internacionais, a Suíça não me deixou terminar lá. Né? Então, o bom disso é o seguinte, você pode começar lá e terminar no teu país. Mas ela já olhou e falou assim, você já cursou demais aqui, já absorveu demais, tá na hora de vazar, a gente não vai renovar. E aí eu falei, então eu não quero. Esse meu amigo que entrou com essa petição falou assim, não, vamos entrar com um processo para poder eles liberarem e renovar de novo. Eu falei, não, eu não quero, cara, tá na hora de eu voltar pro meu país. Era a resposta que eu queria de Deus para voltar embora. Eu fiquei todo esse tempo lá sem ver meus pais. Daí voltei. Quando eu voltei com a seguinte decisão. Falei, cara, agora eu já tenho essa vivência na Suíça, eu tenho outros idiomas, eu vou oficializar a minha empresa que nasceu no meu coração lá atrás. Né? Que era essa questão de ajudar os caras a fazerem uma gestão melhor comercial. Tudo. Eu vou botar isso em prática agora voltando para o Brasil com um baita num currículo. Né? Sim. Eu vou colocar em prática. Não deu para chegar já colocando isso em prática. Eu fui trabalhar numa empresa em São José do Rio Preto. Um amigo meu criou a conexão assim que eu cheguei. Mas você veio direto para Paraíso? Eu vim para voltar direto para Paraíso. Chegando ali, o cara já me conectou com essa empresa de Rio Preto. O poder das conexões, cara. E que é uma das maiores bases de aeronave do Brasil. Exatamente. Que é São José do Rio Preto. Exatamente, São José do Rio Preto. Não, e Rio Preto assim, na parte da aviação é sensacional. E como que você chegou lá? Você estava falando que um amigo teu já te indicou para ir para lá? Já me indicou para ir para lá. Mas com esse amigo, te conhecia da onde? Esse amigo, ele me conhecia através do meu pai, tinha criado conexão com o meu pai. Na verdade, ele era amigo do meu pai, né? Virou amigo meu depois, porque me indicou. E esse cara ficou sabendo que tinha uma empresa de Rio Preto que estava precisando de alguém. E essa empresa de Rio Preto tinha recebido um investimento francês. Os caras da França que investia nessa empresa, uma empresa lá da França, investia em tecnologias de energia renovável. E essa empresa era de energias renováveis. E esse cara ficou sabendo, lembrou de mim. E aí, por isso que eu te falo, foi a mão de Deus que me trouxe até aqui. E era a hora certa para voltar. Não, eu cheguei no timing, porque os caras estavam procurando alguém para isso. Então, quando eu cheguei, eles falaram, acabou de chegar um menino aí que tá falando fresco o francês aí, ele ajuda. Então, eu abracei essa oportunidade. Show. Fui para Rio Preto, lá penei pra caramba nessa empresa. Dessa empresa, assim, eu sinceramente não estava feliz nela, porque apesar de tudo ali, eu não me sentia bem, talvez pelo fato de ter voltado embora do primeiro mundo e não me adaptei legal no Brasil. Mas isso, né? É difícil, né? É um choque de cultura também, né, cara? É um choque muito grande. Mas aí eu saí, assim, e fui de fato botar em prática aquilo que eu tinha aprendido, cara. A Sanard que você fala é de Rio Preto. De Rio Preto. É de Rio Preto. Lá você não chegou a ficar muito tempo?
Lá eu fiquei, eu acho que uns 2 anos quase na Sanar. Você ficou, então, bom fiquei, tempo. Não, fiquei na Sanar. Eu fiz muita... Eu viajei pra caramba com eles, fiz muita obra, cara. Eu conheci vários lugares, porque eles tinham obras... E assim, tudo voltado para energia renovável. Energia renovável. O que eles faziam? Eles pegavam as usinas de cana de açúcar, pegavam o bagaço que a usina descartava, queimava numa caldeira, pegava esse vapor que essa caldeira gerava e transformava em energia. Que vendia para a CPFL lá no estado de São Paulo. Os caras tinham uma ideia genial, né, meu? Nossa, bacana. Mas... Imagina, com mas a aí, queima do negócio. Foram 2 anos só. Desculpa, Marcelo. Não. Ele falando da queima. Aí mas Você com energia renovável é isso aí, cara, né? Inteligência. Cara, show. E, enfim, aí ficou 2 anos lá e falou, agora é hora de montar minha empresa mesmo. Agora é hora de tirar do papel, porque desde o começo eu sempre tinha algo dentro do meu coração. Assim, ó, eu quero ter meu negócio, eu preciso ter meu negócio. Eu não sei exatamente como que vai ser esse negócio, mas eu preciso ter alguma coisa dentro de mim. Não sabia exatamente o quê. E eu fui botar no papel, cara. Fui tirar do papel e colocar em prática essa consultoria comercial. Meu amigo, penei. Porque quem ia acreditar no moleque, né? De novo pra caramba. 25 anos, será? Quantos anos tem a Magem? 25 anos. A Magem, eu tenho ela no papel há 12 anos. Certo. Que eu montei nome, registrei CNPJ, fiz um monte de coisa, mesmo à distância, eu já comecei a tentar trabalhar ela. Já comecei a tentar Magem já era voltada a aeronaves. Não, a Magem era 100% voltada naquela ideia que eu tive lá atrás. Sim, é uma consultoria comercial, uma forma diferente de atender. Exato. Né? Mexer no marketing do cara, ajudar o cara a vender melhor. Pensava numa reestruturação de atendimento comercial. Enfim. O nome Magem tem alguma coisa? Um significado forte para mim, porque o dia que eu descobri que esse nome falava sobre Deus é meu escudo, eu precisava colocar ele na minha vida, cara. Então, esses meus amigos judeus, numa conversa, falaram esse nome, Magem de Davi, a força aérea, a força judaica, né? A força israelense, usa esse nome também. A Cruz Vermelha deles usa esse nome e tal. Então, assim, foi um negócio... Magem significa... Deus é o nosso escudo. Deus é o nosso escudo. Deus é o nosso escudo. E não só aquele escudo que se protege, mas aquele escudo que avança. Então eu trouxe esse nome para minha vida e aí enquanto estava ainda na Suíça, tentava buscar clientes aqui. Nunca consegui. Quando cheguei, tentava buscar clientes também, nunca consegui. Paralelo a isso, cara, eu fui tentando uma pancada de coisa. Assim, ó, eu peguei para trabalhar um sistema que guardava o arquivo XML, quebrei. O pouco dinheiro que eu tinha, coloquei nesse negócio, tudo não deu certo. Peguei sistema de monitoramento parental, que você monitora os filhos através do celular e tal, investi uma grana. Quebrei, não deu certo. Cara, quebrou umas 11 vezes pelo menos, né? Sem brincadeira, eu tentei umas 11 vezes. Marcel, eu tentei muita coisa. Até o dia que eu falei assim, ó, pelas minhas próprias forças, não dá mais, cara. Surge um negócio, eu peguei programa ERP para trabalhar, tudo que eu colocava a mão, eu botava grana, botava esforço e não ia. E paralelo a isso, a Magem buscando algum cliente. Não foi, cara, não foi. E aí até um dia que eu já estava cansado, assim, exausto pra caramba de tentar, acreditando plenamente que ia dar certo. E nesse período você estava solteiro, não estava? Como estava a tua vida? Assim que eu cheguei no Brasil, eu estava na Suíça, né? Aí já conhecia a Thaís, a mãe do Samir, já conhecia a Thaís. E assim que eu voltei da Suíça, eu pedi ela em namoro e a gente já começou a namorar. E no espaço de ela morava onde? 1 ano em Cianorte. Em Cianorte. Cianorte, a família dela é de Cianorte. E aí no espaço de 1 ano, e eu conheci ela por conexões também, cara. A minha vida inteira é cheia de conexões que Deus tem usado, né? E aí nesse período eu pedi ela em namoro e quando eu fui para São José do Rio Preto, depois de um tempo lá, acho que 1 ano lá, eu já casei com ela, pedi ela em casamento e a gente já foi morar junto. Então, ela acompanhou vários perrengues comigo. Quase todos, né, cara? Sim. Desde que eu voltei. Acompanhou todos os projetos aí depois que você investiu, tudo e tal. Todos. E aí era eu e ela, assim, ó. E esse é o problema, né? Eu coloquei ela, eu trouxe ela pra minha loucura e falei assim, ó, eu vou fazer a parte comercial desse projeto, você faz a parte financeira, você faz... E eu quebrava junto. E a gente apanhou muito. Acreditava junto
acreditava junto e se arrebentava junto. Até que um dia eu realmente entreguei assim, ó, tudo na dependência de Deus. Eu falei, Deus, eu já sei que o Senhor vai fazer alguma coisa, mas eu tô cansado de ir atrás e me arrebentar. Eu preciso que o Senhor me guie de todo o meu coração, assim, ó, tá aqui, cara. E desse momento em diante me surgiu um baita de um cliente em Porto Alegre. Assim, um cliente excepcional. O cara acreditou no meu trabalho enquanto consultoria, trouxe a empresa dele inteira para eu fazer a gestão comercial. Eu não dou curso de treinamento de vendas, eu não pego a equipe comercial do cara e falo assim, ó, é assim que você tem que fazer. Não, eu pego o empresário e falo, meu, a gente precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Você já tem bons vendedores, os caras só estão desmotivados. Você precisa colocar propósito na tua vida, na tua empresa. Você chegou, você está cansado. Assim, o nosso trabalho é muito inicial, né, da margem como consultoria, é muito tentar enxergar a pessoa por trás do empresário. Reestruturar essa cabeça dele, voltar esse comercial dele e lógico, né? Pô, você está pecando aqui, você está pecando ali, você não tem marketing e fazer todo esse trabalho em cima da empresa. E isso foi... Aí o negócio começou a decolar. Aí começou a decolar. Daí eu comecei a entrar em outros setores, né? A gente começou... E aí, ganhando dinheiro nesse... Você foi morar em Porto Alegre esse período? Não, eu continuei... Esse primeiro cliente, vamos dizer assim, que também já deve ter aberto algumas portas para você, ou você já usou como um case de sucesso, alguma coisa assim? Aí esse cliente, o que eu fiz? Eu me dediquei nele a exaustão. E aí, realmente, ele me abriu grandes portas. Com ele, eu viajei e viajo. Até hoje, a gente tem ainda uma parte da empresa, cuida dele. A gente viaja o Brasil inteiro trazendo boas conexões para esses caras. Qual que é o ramo? Esses caras, automação. Sistema e automação. Legal. Eles automatizam indústria, vários... O que precisa automatizar, eles têm expertise para isso. Para você ter uma ideia, essa empresa fechou assim, a automação que cuidava das Olimpíadas no Brasil. Olha então, só. o que automação era essa? O sistema de contagem de pessoas dentro do Parque Olímpico. Olha que Então, show. eles sabiam em tempo real quem estava lá dentro. Um negócio bem legal, assim. Top, e hein? esse cara me abriu grandes portas. Através dele, a gente conseguiu novos clientes. E aí eu vou entrar num período importante da minha vida, que foi quando eu realmente escolhi Maringá. Então, no meio disso tudo, viagem para cá, para lá, baseado Morando em São aonde Paulo. nessa época, você? Morando no estado de São Paulo, eu resolvi ficar em Maringá. Morando de Rio Preto, eu resolvi, falei, não, eu preciso... A família da minha esposa está em Cianorte, meus pais estão próximos e eu quero ficar em Maringá. E aí foi onde realmente a minha vida começou a dar uma encaixada muito legal, cara. Resolveu vir para Maringá. Resolvi vir para Maringá, porque Maringá tem, assim, uma estrutura excepcional. E como na minha história inteira foi conexão em cima de conexão, Maringá cria conexões muito fáceis. Assim, Sim. É uma cidade que é acolhedora, é uma cidade que você consegue ter uma acessibilidade muito boa com pessoas bem influenciadoras na cidade. E ela te dá uma estrutura sensacional para você tocar o teu negócio, né? Então, a gente resolveu startar Maringá. E nesse período a gente já tinha vindo para nossa mão a parte das aeronaves. A gente já tinha começado. E quando a gente começou? A gente começou pelo seguinte. Um cliente... eu tinha uma conexão desde a época da Suíça com fábricas, né, de aeronave. Lá eu conheci bastante gente que tinha aeronave. Conheci os caras que eram da fábrica da Pilatus, que é uma fábrica suíça. Criei essa conexão. E aí no Brasil, uma outra conexão de um amigo meu pediu para um cliente... falou, esse cara, ele conhece... Ele já sabia, né? Eu tinha essas conexões, eu sempre gostei muito de aeronave e tal. Sim. Ele falou assim, esse cara tem uma conexão lá com uns caras de avião, meu. Você pode tacar na mão dele aí que ele resolve. Taca na mão do Robson que ele consegue aeronave para você. Eu falei, não, pô, não é assim. Taca na mão do Robson, eu não sou... Não, você consegue, Robson, vai lá. E o cliente veio me apertar, cara. Não, faz, eu preciso dessa conexão. Isso um cliente de Santa Catarina, um negócio assim... fora do meu ciclo de relacionamento, o cliente era. Sim. E a gente pegou e abraçou e deu certo. Esse cara foi abrindo outras conexões. Você trouxe da Suíça a aeronave?
Essa a gente conseguiu coisa interna no Brasil. O cara queria essa aeronave suíça. A fábrica suíça disponibilizou tudo, mas fez a conexão com o representante deles aqui. Não, então pega internamente. Mas meu nome estava no meio. Sim. E aí foi girando uma coisa com a outra. Questão da aeronave. A questão da aeronave, um criando com o outro, até que eu tirei o pé do freio. Nossa equipe hoje é grande, cara. A Margem tem bastante gente hoje. A gente trabalha com bastante gente. E eu falei pra minha galera, gente, isso há 4 anos atrás. Né? Estamos falando de 4 anos atrás. No meio desse turbilhão todo, foi surgindo isso. E eu peguei e falei, ó, eu vou fazer disso um negócio. Eu quero fazer disso um business. Né? E aí... Praticamente você pensou numa outra unidade de negócios exclusivo para isso. Só para aeronave. Só para aeronave. Eu vou te falar o porquê. No meio disso tudo, quando veio surgindo a aeronave, eu falei, eu não vou mexer com isso. Mas veio fortemente no meu coração o seguinte. Não é para você vender a aeronave. É para você se conectar com algumas pessoas. Que eu vou colocar diante de você... Isso era no meu coração. Eu vou colocar diante de você algumas pessoas que estão num patamar onde poucos vão ter coragem de falar o que ela precisa ouvir. Então, foi nisso que eu comecei. Hoje já não dá mais, porque foge do meu controle conversar com todo o cliente. Mas eu ainda participo. Mas alguns esporádicos chegam até a gente, chegam até mim, assim, eu percebo que a pessoa não está muito bem, e a gente dá aquela acolhida, uma palavra de Deus, fala... o que a pessoa precisa ouvir, que é justamente o fato de você ter o recurso, mas tá se sentindo vazio, né? Você tem mas vamos ver que tudo isso se transformou, né? Hoje acho que seria legal. O que você acha, Robson? Mostrar Cara, eu vou mostrar para vocês então o seguinte. A gente trouxe aí, né, uma apresentação da Margem que a gente fez pro nosso grupo. Isso, lá do Aurora. E eu vou mostrar para vocês aonde a gente chegou, cara. Olha lá, a apresentação da Margem. Então aqui Então assim, aí eu vou falar para vocês um pouco do mercado brasileiro. A gente vai estourar o nosso tempo, hein? Rapidinho, vamos lá. Um pouco do mercado brasileiro. O mercado brasileiro hoje tem mais de 16 mil aeronaves, cara, privadas, né? Aeronaves particulares no Brasil. Sim. E tá aumentando, tá aumentando. O bom, eu vou citar uma coisa interessante desse slide aqui, depois a gente pode passar. O Brasil hoje é um dos melhores países em relação a pistas de pouso. A gente perde para os Estados Unidos. A gente tem pistas excepcionais e muita pista no Brasil. Bacana. Então, 491 pistas que são administradas pelo poder público. Mas existem 2.675 pistas particulares homologadas. E detalhe, Maringá tem uma das melhores. E quando isso veio para você, de você entrar nesse mercado, né? Você foi atrás de pesquisar isso aí ou isso foi surgindo com o tempo? Você se aprofundou? Não, aí eu me joguei de cabeça, cara. Daí eu fui estudar ao máximo. Pode passar esse. Então, eu fui estudar muito do mercado de aviação. Então hoje vocês trabalham com consultoria, fretamento e venda. Exato. Hoje a gente tem a consultoria para quem quer comprar e administrar a sua aeronave. A gente tem até um software de gestão que faz até perguntei essa consultoria, então você dá essa... A gente dá essa consultoria para quem quer comprar ou vender a sua aeronave. A gente presta esse serviço de consultoria justamente para identificar o que o cara precisa. Né? Então, por isso que você vai ver que eu realmente não estou preocupado em só vender a aeronave. A gente quer solucionar o problema do cara. Então, na consultoria, a gente faz uma análise bem estratégica, né, do que o cara precisa para entender aonde ele vai pousar e tudo, qual é a necessidade real dele. A gente tem o fretamento, que é muito interessante, porque às vezes o cara precisa voar, mas é esporadicamente. Não faz sentido para ele ter uma aeronave, porque o custo é alto. Né? E aí, lógico, a venda, que é o que todo mundo, no final das contas, busca quando voa bastante. Né? Mas só para o pessoal entender, porque assim, quando fala aí em comprar uma aeronave, o custo é alto. O custo é alto de combustível, obviamente, de manutenção. Quais que são os principais custos que envolve quando a pessoa... eu quero ter um avião. Mas o que isso representa? Cara, isso representa, assim, muito cuidado para que não cause acidente. Então, os cuidados são caros. Por exemplo, você vai ter os custos fixos de hangaragem, se você não tiver seu próprio hangar, seguro. Você vai ter o custo de manter ela ali, porque a aeronave até parada ela tem que manter. Né? O piloto, que é custo fixo. Você também precisa colocar na ponta do lápis os cursos que o seu piloto precisa fazer e renovar. E também as manutenções, todo ano tem curso. Então, na verdade, aeronaves grandes, pelo menos a cada 2 anos, o piloto tem que fazer um curso.
E falando nisso, né? Tô vendo aqui o portfólio, né, cara? Que sensacional, né? A gente Jatos, hoje, né? a gente hoje trabalha com Jatos, jato, helicópteros, turbo-hélice, pistão, aeronave a pistão, experimental e ultraleve. Ultraleve é só para quem brinca, experimental também, mas eu vou mostrar essa ali, aí, ó. que é esse aí? É um esse jato? é um Citation, esse é um Cessna, É o queridinho. um jato. Esse é um apaixonado, né? Todo mundo é apaixonado mas assim, hoje é legal isso, né? Isso nem tá no Brasil. Dessa questão Essa de já você... tá no Brasil? Esse não tá no De Brasil você ainda. orientar. não chegou isso no Brasil? Não. Esse aí da onde? Esse tá nos Estados Unidos. Estados Unidos. Esse tá mandou pra vendendo lá. esse aí. Esse tá vendendo. Tá à venda? Ele está à venda. É esse valor aí? aí? 9 milhões de dólares. Tem algum descontinho? Tem para pagamento. Se for pagar pelo Pix. Não, Lucão. O Lucão tá aqui, Pega seguro. O Lucão, se quiser fazer seguro, faz com o Lucas. Pega VT, aceita VT, vale refeição. A gente é 9 milhões de dólares. Cara, e esse aeronave eu tenho um Corsa ali. Maravilhosa. Aceita cheque. Ela tava na Europa e foi para os Estados Unidos. Mas é legal assim, porque você orienta, né? Não é só porque, acho que isso que é legal também falar, pessoal, que ele também não é só questão de você... Assim, é legal fazer uma compra, né? Fazer uma venda. Esse aqui é interno dela, né? Esse é interno dela. Esse é o interno dela. Ele já foi escolhido nessa configuração, né? Mas quando você compra novo, igual o caso desse daí, o proprietário adquiriu ela nova, você pode personalizar. Mas ela é linda, cara, por dentro. E eu vou pedir para passar por mais um para você ver como é que é lindo também o Bell que a gente tem. Esse aí foi vendido. Esse é um helicóptero. Esse é um helicóptero. Esse vendeu aqui no Brasil. Esse foi vendido aqui no Brasil. E esse daí, olha que legal. Esse aí é a margem que teve participação, ou Essa não? margem teve participação apenas intermediando, porque isso é muito legal de dizer também. Esse é fabricação... Esse é fabricação... Esse foi fabricado da Bell. Esse foi fabricado nos Estados Unidos. E hoje está rodando o céu do Brasil. Tá rodando, então, ele está rodando no Brasil, essa aeronave. No Brasil. E você sabe qual que é o detalhe interessante disso aí? O cara comprou ele, olha lá, ele é do ano 2022. O cara comprou ele para investir. Eu nunca tinha visto. É mesmo? O cara falou assim... Zero? Zero. E ele falou o seguinte, quem comprar de mim, eu vou pedir para a própria Bell entregar. Então, ele comprou, fez o investimento para revender. O cara super visionário, quando ele viu que tava subindo. Mas ela não tá zerada, então. Tá zerada. Tá sem usar. Tá sem usar. O que ele fez? Porque demora um pouco aí, né? Vamos ver, passar outra foto. Ele é interno. Olha por dentro dela. Sabe o que esse cara fez? Então esse cara, ele tá vendendo essa aeronave, se quiser. Ele tá vendendo, Em 2019... E esse valor aí? 7 milhões de dólares. Já tá defasado, já subiu? Não, ele tá preço agora. Ele vende esse valor? Ele vende esse valor. Eu não posso falar quanto que ele pagou, mas ele, mas fez é o valor... o pedido dessa aeronave em 2019. Chegou. Para entregar em 2022. Entendi. E em 2019 ele já falou, cara, eu vou vender essa aeronave num preço bem maior, porque... Já estava sabendo. Ele já estava imaginando que a economia ia mudar e tal. Mas ele não esperava que ia vir a pandemia. E a pandemia ajudou. O mercado de aviação ajudou. Mas deixa eu só tirar uma dúvida. Só tirar uma dúvida acompanhando aqui, o raciocínio aqui. Que é uma coisa que teve que sair na cabeça. Porque tem muita gente que opta por helicóptero, muita gente que opta por avião. Então depende muito também da autonomia, do objetivo, das coisas. Essa orientação você também dá. Essa orientação a gente dá. Muita gente quer uma aeronave, por exemplo, muita gente quer o King Air, que é o queridinho no Brasil. E a gente olha para o cara e fala assim, mas nas suas operações, a melhor aeronave seria um helicóptero. Vou vender num preço até menor. Né? A gente colocou ali o Bell, mas a gente tem o Robinson 66, o Robinson 44, quanto custa? Caramba. Mas você sabe... 3 milhões. Você sabe que eu tô perguntando? Mas o King Air mesmo é 1,5 milhão, né? Exato. Esse tá baratinho. Não, esse daí... Tá cara, esse aí dá pra você trocar com o Corsa. Coloca por dentro dele aí. Vamos ver a próxima que tá aí. Por dentro. Olha que lindo que tá, hein? Lindo mesmo, hein? Cara, combina com você, Nelson. Cara do Nelson. É verdade. Cara do Nelson. Só sobrevoar as terras aí que você vai vender. Mas você sabe que eu perguntei isso? Porque hoje está tendo um movimento assim, que é muito interessante. Muita gente que às vezes mora em Maringá, mas tem trabalho em São Paulo, Rio de Janeiro, enfim. E a família fica aqui às vezes. Você sabe dizer quantos quilômetros que pega mais ou menos uma aeronave dessa? Essa aí vai para São Paulo tranquilamente. Ela vai fazer 1h30. Você sabe que hoje a gente lança aqui, a gente tem lançado muitos imóveis, apartamentos, muitas vezes, ou até mesmo condomínios de alto padrão, altíssimo padrão. E uma das perguntas frequentes, até recentemente de um cliente, é se tinha heliponto.
temos. Entendeu? Isso que é maravilhoso. Como que é? Você tem L ponto... Já estão pensando em L ponto nos próprios empreendimentos, porque pousar em cima do prédio. Maringá já tem vários, né? Maringá tem vários. Acho que você tá em um que tem, né? Então, assim, recebe, né? E recebe. Recebe o pessoal lá, vai lá. Tem um pessoal Hoje mesmo chegou lá. Ali, o pessoal de Cianorte, cara. Cidade. Eles vêm de Cianorte para Maringá. Vem de Cianorte para Maringá. Deve ser um cliente teu, né? Então, assim, é um cara que... Maringá, para quem... Assim, para quem é de fora, tá? E se esse podcast chegar em alguém que tá na dúvida, poxa, eu compensa morar em Maringá? Cara, demais. Se você tem as condições de trazer tua aeronave para cá, você vai ser... Assim, você vai ter uma das melhores pistas do Brasil. Né? Você aqui em Maringá, a gente tem condomínio. Tem. Condomínio. Aqui antes de Castelo Branco. Exatamente. A gente tem um condomínio onde você para a tua aeronave e estaciona dentro da sua casa. Sua casa mesmo. Dentro da sua casa. É um hangar. É um condomínio de hangar, cara. É um condomínio de hangar. Então, assim, coisa mais linda. É lindo demais. A MSP tá participando. Maravilhoso. Aí, ó. Tá vendo? Maravilhoso. Então, assim, você tem vários prédios com heliponto que recebem você de qualquer lugar. E você tem um aeroporto com estrutura sensacional, com vários hangares bem interessantes. Esse pistão e de certa aqui, forma, também Maringá é estrategicamente localizada também, né? A localização é estratégica, Pro pessoal do agronegócio é ótimo. Né? E pro pessoal de tecnologia, muita gente negligencia que Maringá está num ponto extremamente estratégico para a área da tecnologia. Como diria o meu amigo Nelson Júnior, ótimo, como que é? Excelente com intervalo de ótimo. Excelente com intervalo de ótimo, Maringá. O pistão, você imagina esse pistão aqui é para lazer ou não? Esse pistão muita gente usa para se locomover mesmo sem ser lazer. Esse aí já é uma aeronave que o pessoal usa para trabalho mesmo. Ah, é? A gente tem muitos médicos que usam essa aeronave. Então, por exemplo... Deslocam, né? De uma cidade para outra. Exato. A gente tem médico que pega essa aeronave, por exemplo, cirurgião plástico. Sim. Né? Pô, Maringá vai ter... A parte médica de Maringá já é referência. E vai crescer ainda mais. Vai crescer ainda mais. Eu imagino depois... Essa aí são 4 pessoas. Cabe bastante. Essa aí cabe o piloto e mais 4, cara. Legal. Eu não sei se vai dar pra você ver, mas lá atrás é um banco, ó. Aqui é uma pessoa só. Aí é uma pessoa. Entendi. Aí é mais uma pessoa. Então você vai ter esses três piloto com o piloto, mais ou menos, isso, assim, né? Exato. 2 e 1 atrás. Legal. Vamos ver qual que é o próximo aí. O próximo daí é o RV... Também, experimental esse também. É o RV7A. Esse já é para voo... Esse também o pessoal se desloca muito sem ser por lazer. Mas isso aí é um piloto e mais um só. Esse é um piloto e mais um. E Deus, né? E daí Deus. você... Eu sinceramente sou apaixonado nessa aeronave. Essa aeronave por dentro não tá original, extremamente segura. A autonomia dela é ótima, excepcional. Valor bom. Valor muito bom. Muito bom. E essa aeronave por dentro, ela também já foi vendida, mas por dentro ela não tá original. Ela foi totalmente refeita. Ela é 2020, nova ela. Nova, cara. Isso aí é o tipo mas de aeronave... Mas também só para explicar pro pessoal. Pessoal, não é só comprar aeronave e sair voando por aí, bicho. Vai pegar, sai voando aí e tal, qualquer lugar. Pá, se fosse fácil, né? Deus, cara. Isso aí a gente... tem que mas você sabe que tem que orientar, cara. Você vê que a gente chega a perder negócio por não querer vender pro cara? Porque às vezes o cara fala assim, não, mas... você não faz assim, ó. Eu mesmo vou pilotar aqui. Cara, não faz isso. Ó, isso aí, ó. Isso aí não é, isso aí é aí lazer, não tem o né? que fazer, aí é lazer, cara. Aí é outra leve. Aí é lazer. Essa aí também foi vendida porque... E essas ultraleves são seguras? Extremamente seguras. Assim, ó, na verdade, Marcel, as aeronaves, elas só caem por falta de manutenção e negligência humana. Sim. Porque do demais, cara... ela foi projetada para voar. Então, assim, é um negócio feito... Aí tá um pouco de como a gente funciona hoje em dia, vocês trabalham. Brasil, então Estados Unidos e Europa hoje. A gente tem esses 3 pontos de apoio. Realmente, a gente cresceu bastante. Pode até passar. Pode passar. A gente faz a entrevista, depois a escolha da aeronave, a gente assina um contrato. Então tem essa coisa assim, de ter a responsabilidade para quem você vende também. Então, se você achar que o cara vai fazer loucura... a gente corta, cara. A gente faz muito isso. Assim, ó, isso você já identifica na entrevista. Isso na entrevista. Por exemplo, um cara que quer economizar de cara com manutenção mensal. Mas essas manutenções obrigatórias, eu posso dar um migué? Eu não vou vender para esse cara. Eu vou tentar falar para ele assim, amigo, ou você joga do jeito que tem que fazer, ou você vai ter problema. Porque não leva desaforo, né, cara? Caiu. E hoje tem muita responsabilidade também, né? Isso, até para
o que aquilo vai ser utilizado. Exato. Né? Qual que é o Com fim, certeza, né? com Qual que é o certeza. fim daquilo lá. Esse aqui é o cronograma de entrega, mais ou menos, seu do ano, né? Isso aí que a gente faz, aí está exemplificado, não, a gente Como não, que é mais ou menos mas a pessoa para o cara saber isso. saber como que é. Para o cara saber como é que funciona com a gente. Então, por exemplo, a gente tem lá esse calendário, isso é num CRM nosso interno, aonde a gente faz isso daí, por quê? Porque, diferentemente de outras empresas que tentam comercializar a aeronave, a gente é muito transparente com o prazo de entrega. Porque ainda que a aeronave esteja no Brasil, toda a documentação pode demorar até um mês. Então, assim, volta só um pouquinho ali, fazendo um favor. Então, assim, por exemplo, vamos dizer que eu estou me planejando para comprar até o final do ano uma aeronave. Certo. Aí eu vou lá e chego lá e você vai falar, janeiro e fevereiro nós vamos trabalhar o prefixo da aeronave, que é importante, é a Isso, identificação, trazer. é o nome da aeronave. Exato, a gente É vai o que trazer vai a identificar. documentação. Aí você tem também a parte do nome do cliente. Então tem todo esse processo. Então, todo o processo, só para o pessoal saber. Quem quiser comprar, adquirir uma aeronave. Existe também compra compartilhada, não sei. Exato. Assim, quem quiser comprar uma aeronave, ele tem que entender que tem um período para ser entregue. Não adianta só ter o dinheiro que eu compro na hora. E sai voando. Não, e sai voando, não é assim. Eu preciso cumprir todo um protocolo, que é aí que entra essa agenda. A gente mostra para o cliente, a aeronave... Às vezes o cara escolheu uma aeronave que não está no Brasil. Até trazer, nacionalizar a aeronave, colocar a documentação tudo em dia, fazer a pré-compra, que é uma coisa obrigatória que a gente acompanha do zero. Demora esse tempo. Então a gente fala pro cara, o cara comprou lá em janeiro, a gente vai deixar bem claro para ele, essa aeronave sua, a gente vai te entregar ela em março. Mas a gente também tem a opção da aeronave compartilhada, que é o que está crescendo muito hoje em dia. Então às vezes o cara gostou, por exemplo, daquele King Air. Ele pode comprar uma fração daquele King Air. 1,5 milhão, né? 1,5 milhão. Então o que a gente faz? A gente pode fracionar... Nós três aqui, 500 mil cada um. Dólares, né? Dólares, né? Nós três, 500 mil dólares cada um, compramos e compartilhamos a aeronave. Como que a gente faz essa questão das cotas? A gente não só compra nós três aqui, a gente se mata para descobrir quando que cada um vai usar. Porque senão não daria certo. Sim, a gente faz o quê? Do dia 1 ao dia 10 fica comigo, do 10 ao 20 com você e do 20 ao 30 com o Marcel. E a gente deixa isso bem documentado. Se eu precisar usar no teu dia, a gente conversa, né? Fica de acordo com a sua disponibilidade. Senão, eu sei que eu tenho somente aquela cota. Isso ajuda a gente a diluir os custos mensais. Legal. Se tem um cara que viaja só uma semana por mês, não faz sentido ele ter uma aeronave o mês inteiro. Sim. Né? Então, a gente trabalha para desprender isso do E o comércio de usados, você também tem... Hoje, se o cara querer uma disponível com você tem alguma coisa lá? A gente tem todas essas aí, com exceção de 3 ou 4 que já estão vendidas, ainda estão no nosso portfólio. E a gente tem um portfólio muito grande. Legal. Eu vi que você tem um endereço em Maringá. Isso, a gente São tem endereço Paulo em também. Maringá, São Paulo. E agora, com a graça de Deus, a gente está abrindo um em Curitiba. Legal. Show de bola. Show de bola. Parabéns. Então, você vê que a história, assim, é coisa grande, cara, de valores absurdos. E em paralelo, a Margem continua com a consultoria. Em paralelo, a gente continua com a E consultoria. aí já com equipes são separadas. Equipes separadas, endereços separados, onde a gente recentemente conseguiu fechar um negócio com a Ford do Brasil. Né? Pô, que legal. Não sei nem se eu posso citar o nome de... Bom, já é case, né? Já é cliente, já assinou bem. contrato. Cliente, né? Né? Ela Mas pediu eles não sigilo, pediram você- sigilo, eles não então? pediram sigilo, então... mas assim, tudo isso, lógico, foi a mão de Deus que me trouxe até aqui. Mas em um momento específico da minha vida, eu sinto que Deus me guiou até Maringá. E, sinceramente, desde que eu cheguei aqui, as coisas têm dado muito certo. E o mais legal disso tudo, que o Você programa... nasceu aqui, cara. Não, e o mais legal, cara, é que o nosso programa é isso, né? Vendendo Maringá. E uma das perguntas finais que a gente sempre faz para todos os nossos entrevistados é o porquê da cidade de Maringá. Por que você acredita que Maringá é considerada a melhor cidade do Brasil, né, Nelson? O que é diferente? O que você acha que é diferente? Olha para a lente... Sinceramente, para aqui. É isso. Eu, sinceramente, tenho sido levado por Deus para vários lugares do Brasil. Né? Eu vim de Genebra e para cá, viajei na Europa em alguns lugares, mas fui para muitas cidades no Brasil. E, sinceramente, a infraestrutura de Maringá é algo impressionante. Impressionante. O clima da cidade é favorável, né? Mas a infraestrutura e o projeto futuro para Maringá é excepcional. Isso você não vê. Você vê cidades que se projetaram num período de tempo, cumpriram até o cronograma e depois começaram a se perder. Agora, Maringá tem projetos futuros excepcionais. Quando você vai lá para o lado do Novo Centro e quando você vai
para onde está surgindo agora, ali no final da Brasil, eu não sei se tem o nome já, o Eurogarden, a própria Gastão Vidigal, né? Avenida Gastão Vidigal. É um projeto de renovação constante da cidade. Então, eu não podia ter escolhido uma cidade melhor do que essa. Por quê? Sim. Porque para quem pensa a longo prazo, Maringá é a melhor opção. Maringá é a melhor opção. É a única cidade hoje, de todas que eu visito, que eu vejo, que tem um cronograma sendo cumprido, né? Metodicamente planejado e que realmente está fazendo sentido para quem quer trazer investimentos para cá. Sim. Se você tem grana para escolher uma cidade para morar, cara, vem para Maringá. Eu quero até aproveitar, normalmente quando faço essa pergunta a gente não complementa, mas eu queria complementar pela tua experiência e dessa relação com players do Brasil inteiro e tal. Qual que é a visão, a imagem de Maringá deles, né? Deles sobre Maringá. Essa pergunta é muito boa, porque quando eu falo assim, ó, cara, Robson, onde você tá morando? Ó, galera, tô morando em Maringá. Todo mundo conhece. É uma coisa impressionante. É legal a gente saber, não, né, e é outra coisa que eu fiquei... E tem gente que canta. Algo esses players grandes. Não, assim, e algo a mais que a gente tá vendo aqui, que acrescenta para a cidade de Maringá, ele me falar que Maringá tem uma das melhores pistas de pós-decolagem do Brasil. E expansão. Virou referência, né? Porque o aeroporto de Maringá, o aeroporto de Maringá, pessoal, para quem não sabe, já está em projeto, já está em execução, já para a expansão para voar, pousar aeronaves ainda maiores. A gente tem uma pista particular aqui na cidade, eu não vou citar o sobrenome da família, mas quem é de Maringá facilmente vai reconhecer, que é uma pista excepcional, asfaltada linda, cara. Sim, sim. De uma família que abre essa pista e abre os seus hangares para você locar. Sim. Então, se você chegar de fora... Recebe todo mundo, né? E divulga, faz eventos. Faz evento lá. Então, ele é um cara... na verdade, sim. Na verdade, eles são fissurados por por aviação, né? O pai é... O pai é apaixonado e o filho não para de voar. Então, Brasil todo. Se você quiser chegar em Maringá e falar assim, eu quero deixar a minha aeronave no aeroporto da cidade. Próxima. Você tem hangares ali com estruturas excepcionais. Né? Você tem um detalhe, tá? Que eu ia esquecer de falar. Tem jato que só faz... A maioria dos jatos de grande porte só fazem manutenção em São Paulo ou Maringá. A gente tem uma empresa no aeroporto de Maringá que quando você chega na área dos hangares, é uma empresa, não vou citar o nome também que eu não sei se o proprietário vai me permitir, uma empresa vermelha que você chega ali, você vai encontrar jato ali de Manaus. Você vai encontrar jato de vários lugares do Brasil. É isso que a gente fala, é o que a gente está falando, tentando passar aqui para as pessoas o nível em que está Maringá hoje. Você viu o que ele acabou de falar para a gente aqui, né? Que só tem em Maringá e em São Paulo uma estrutura dessa. E é isso que a gente quer, né, Marcel? Isso mesmo. E mostrar que tem não só a estrutura, mas os profissionais gabaritados para essa estrutura. Né? Sabe uma coisa, eu vou finalizar com essa coisa bem interessante. Geralmente, quando você tem uma cidade polo numa região, as pessoas fazem fortuna na sua cidade, vêm morar na cidade polo por questão de comodidade, infraestrutura, mas deixam o seu negócio enraizado, só trazem o dinheiro para se manter. Sim. Maringá é diferente. Maringá, eu tenho percebido que o pessoal vem para Maringá, traz os seus investimentos para Maringá, traz novas empresas para Maringá, trazem novas empresas para Maringá. Isso transforma Maringá numa potência gigantesca para quem quer alavancar negócios. Legal. Então, se você é do agronegócio, você cai em Maringá, você vai criar conexões absurdas. Se você é da área de tecnologia, você vai criar conexões. Então, Maringá é um berço de novas empresas muito grande, talvez por causa disso. Porque esses empresários se encontram, se conectam e não estão naquele momento da vida assim, eu só vim aqui para descansar. Não, eu vim aqui para continuar a gerar dinheiro e para gerar ainda mais. E Maringá te recebe de braços abertos de uma maneira assim maravilhosa. E traz a família para ter a segurança, ter tudo, né? Referência. Traz a família, cara. Graças a Deus, acho que nosso programa é o melhor nome que poderia ter. Nós estamos vendendo Maringá. Vendendo Maringá, verdade. Poxa vida. E outra coisa, a gente sempre abre um espaço aqui, Robson, para você falar um agradecimento, uma gratidão, dar uma mensagem. Lógico, eu acredito que todos esses cases de sucesso que você fala, acho que o maior que você tem é o Samir. Sim. Então não adianta nada, né? A gente falar, mas o teu maior case de tudo que você falou é o Samir. Então acho que você pode deixar uma mensagem tanto para ele,
tanto para alguém que você queria em especial. Sim. Então você deixar uma mensagem aí para ele, que querendo ou não, essa mensagem vai ficar eternizada no YouTube e nas redes sociais, né, pessoal? O pessoal até a gente brinca, né, Nelson? Dá um curtida, escreve. Dá um like. Dá um like, essencial, um like. Curte, compartilha. Compartilhar. Olha estamos que no Spotify bacana. também. Spotify. Então, estamos tudo quanto é plataforma digital. Acompanha, segue, tudo. E é isso aí, meu cara. Deixa um recadinho. Se eu puder deixar assim, a mensagem que eu deixo principal é o seguinte: a ascensão até o topo é uma história de milhões. Milhões e milhões de brasileiros têm a mesma história que eu. Muita gente passou por aqui com uma história linda, bacana, de ascensão. Porque realmente Deus é capaz de tirar do nada e te colocar sobre muito. Agora, a história não para por aí, né? A história ela tem que continuar. Isso é só o começo. A partir do momento que a gente chega lá, é nossa responsabilidade assumir o que Deus colocou nas nossas mãos e entregar para a humanidade aquilo que Deus nos confiou. Então, se eu puder deixar uma mensagem para o Samir e para todo aquele que queira colocar isso em prática, é o seguinte: os recursos que Deus te deu, e Deus tem nos dado coisas grandiosas, nos colocado em lugares maravilhosos, mas tudo isso tem que ter um porquê, né? Não é só para mim gerar conforto, não é só para mim ter um carro legal, uma casa boa, assim, não é sobre mim. Não é sobre mim. Nem a minha própria história é sobre mim. Eu preciso derramar isso naqueles que me rodeiam. Então, se eu posso contribuir para alguém com uma mensagem, se preocupe em não só usufruir daquilo que Deus te deu, mas também usar aquilo que Deus te deu, todos os recursos, saúde, seja lá o que for que Deus entregou nas tuas mãos, porque o topo não é o final. O topo é só o lugar onde Deus te coloca para que você possa enxergar amplamente aquilo que Deus tem para você como propósito. Então, os recursos são algo interessante, importante, sim, bons, trazem conforto. Mas o que a gente pode impactar o outro é o que vai ecoar pela eternidade. Os bens, aqui eles ficam, Sim. mas as obras permanecem. Então, eu acho que é isso. Show de bola. Esse é o resumo da minha história. Não, maravilhoso. Sensacional. Cara, obrigado. Já aqui a gente fica... Mais uma aula, né? Sempre a gente fala isso, mas é verdade, gente. O pessoal que assiste a gente aí tem sempre uma aula sobre vários assuntos. Maravilhoso. A gente pode voltar a conversar novamente. Vamos falar mais atualizar sobre as aeronaves. Isso, né? Vamos fazer um classificado de aeronaves. Tira dúvida. Quem tiver dúvida também pode falar. É isso aí. Passa a sua rede social. Rede social e Robson. Rede social, @robson.magem. Que eu trago no meu nome das redes sociais. Isso aí. Lá tem teu contato, WhatsApp. Lá tem meus contatos. Ali você pode entrar em contato direto comigo. Na verdade, o contato, ali tem um número de telefone que você pode entrar lá em contato. Vai cair direto para minha equipe, né? Na bio lá vai ter. Você tem alguma página na internet, alguma coisa ou não? magencompany.com. Se você entrar em www.magencompany.com, você vai ver ali todo Magem com N, pessoal, com N, tá? N no final. M de Maria, A-G-E-N. Isso. No final. Magem Company. Sensacional, Robson. Muito obrigado pela tua presença aqui, cara. Show de bola. Abrilhantando o nosso podcast. E vamos pessoal, pro nosso brinde. Vamos nosso brinde de final aqui. Show de bola. Um abração a todos. Deus abençoe. É isso aí. Obrigado. Pessoal, mais um podcast terminando. Acompanha a gente, segue lá. Tamo juntos. Boa. Um abraço a todos, que Deus abençoe. Até mais. Valeu. Abraço. Valeu. E aí?